Se você é uma pessoa ansiosa, que já teve quadro de depressão, que tem síndrome de impostor, enfim, todos esses problemas aí, mas consome conteúdo sobre como ter mais concentração, como ter mais foco, como ser mais produtivo e tá percebendo que não tá conseguindo aplicar direito esses métodos, fica aqui nesse vídeo que eu vou te falar como que eu descobri a melhor forma para aplicar esses todos conhecimentos. Meu nome é Thaís, tenho 33 anos e sou uma pessoa ansiosa, como a maioria das pessoas, mas eu entendi que a minha ansiedade ela funciona por picos, ela não acontece todos os dias. Também tenho quadro de depressão aí no meu histórico de vida, síndrome de impostora a vida inteira e problemas relacionados à autoestima como qualquer mulher, como qualquer pessoa no mundo. E preciso dizer que eu adoro conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento, enfim, todas essas áreas que estão interligadas aí, e sempre estudei esses conteúdos de forma que me ajudasse a aplicar no meu trabalho, né? Então eu consigo dizer que eu estou desde 2018 consumindo conteúdo sobre desenvolvimento pessoal que reflete no desenvolvimento profissional e pode ter certeza, já li grande parte dos livros que são recomendados por pessoas famosas aí na internet, né? Que falam bastante de alta performance. Já apliquei vários métodos na minha vida, nos meus projetos, e infelizmente ou felizmente, muitos desses métodos que eu fui aplicando eu consegui só até a metade. Pois é, mas não é de todo ruim. Eu aprendi muito com isso. E claro, nessa busca de desenvolvimento pessoal, eu tive que buscar me conhecer, entender quem eu era, em que fase da minha vida eu estava, o quão disposta eu estava para fazer os meus projetos, realizar os meus sonhos. Mas eu tive que ir um pouco mais a fundo, até mesmo para entender, a minha ansiedade, a síndrome de impostora, os momentos de baixa autoestima. Eu tive que ir um pouco mais a fundo para entender por que essas coisas estavam acontecendo. Então eu fui olhar para o triângulo da saúde, né, a saúde física, mental e espiritual. E eu percebi que dentro dessas 3 áreas, a que mais estava me afetando, a que mais estava doente era a espiritual. Pois é, eu tive que buscar na Bíblia uma forma de resolver para o meu problema. E tem uma citação específica que ela foi a solução para o resto dos meus dias. É nela que eu me baseio para eu conseguir sempre me concentrar. Quando a ansiedade bate, né, a ansiedade ela vem muito porque nós estamos cheios de informações. A gente consome muito conteúdo, muito graças às redes sociais, e o cérebro não consegue discernir, não consegue absorver, não consegue analisar, interpretar todas essas informações. Então é muita coisa para o nosso cérebro pensar. E quantas vezes eu já fui dormir, já era meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, e eu não conseguia dormir porque o meu cérebro, a minha mente estava pensando muito e de uma forma muito rápida, ao ponto de eu não conseguir me concentrar para dormir. A palavra bíblica que guia os meus dias está em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Tem uma coisa muito interessante que ali por volta de 2019 eu participei voluntariamente, né, de um processo de coaching, tinha uma terapeuta, uma psicóloga que estava estudando, né, para ser coaching, e aí eu participei de um processo que ela tinha aberto de forma voluntária e gratuita, né.
E foram 2 meses de acompanhamento e esses 2 meses foram maravilhosos para mim, né. Eu hoje, se quando eu puder ter a oportunidade, eu gostaria sim de vir a contratar o serviço de um profissional, né, para que eu venha conseguir ter um acompanhamento por mais tempo. Mas eu lembro que esses 2 meses foi uma grande virada de chave para mim. Eu estava ali finalizando o meu mestrado e também estava trabalhando em uma startup. Eu estava trabalhando na área de atendimento, então tinha muita coisa na minha cabeça acontecendo. E o que essa psicóloga me orientou foi: fala e escreve. Eu não tinha esse costume, eu sempre fui e sou uma pessoa tímida, não sou uma pessoa de falar muito não, mas naquele processo ali eu comecei a falar. Eu não comecei só a falar, eu comecei a falar para Deus, eu comecei a orar. E nesse processo que a gente faz de falar os nossos pensamentos, é impressionante, porque a gente consegue também nos escutar. Ah, mas eu tô falando na cabeça, eu tô falando ali no cérebro, na minha mente, mas quando a gente fala, as coisas saem em palavras mais claras. E parece que acontece ali algum processo na nossa cabeça que a gente consegue escutar de uma forma mais precisa sobre o que a gente está pensando e a gente consegue racionalizar sobre quais dessas nossas preocupações que estão nos gerando ansiedade são inúteis para a nossa vida. Então, o primeiro passo que eu comecei a fazer e foi muito transformador, continua sendo transformador para a minha vida, é orar. Eu falar para Deus sobre coisas que estão me preocupando, inclusive, falta de organização nos meus projetos, ou projetos que eu desejo realizar, coisas que eu preciso fazer no dia. Eu entrego para Deus em oração. E nesse processo de falar, eu consigo também pensar, racionalizar sobre as coisas que eu estou, que estão me perturbando, né, e obviamente tem o processo espiritual de me comunicar ali com Deus. Agora na parte prática, eu já coloquei na minha vida, já experimentei vários métodos de organização, métodos de organização e planejamento ali que acontecem em 12 semanas, que acontece em 6 meses, enfim. Eu venho de experiências de startup e eu juntei essa experiência também para refletir um pouquinho em como que eu poderia, colocar essas organizações no meu dia a dia para realizar meus projetos, né. Eh, Para quem trabalha em empresas que faz planejamentos, por trimestre, por semestre e participa dessa organização, né, consegue perceber que existe ali um período em que ele é teórico e estrutural. É um período ali em que se estuda sobre o que se deve fazer nos próximos 3 meses, e isso é estruturado, é escrito, né. É planejado o que vai ser feito nos próximos 3 meses. E aí entra nesse período de 3 meses em que acontecem as coisas práticas, em que a gente realmente coloca a mão na massa, faz as coisas acontecerem, né. Claro, como eu falei, há empresas que fazem isso a cada 3 meses, outras a cada 6 meses, tem algumas empresas também que aplicam isso a cada 2 meses, né. Então, junto com alguns métodos, né, de estudos que eu já fiz, de livros que eu já li, eu comecei a ir aplicando isso, né, por experiência própria, né, eu fui aprendendo muitas coisas. E claro, quando nós somos eu empresa, né, nós temos, também poucas pessoas nos ajudando, a gente precisa entender o quanto que da nossa interferência pessoal está, atrasando, está nos dificultando de realizar os nossos projetos, né. Então, para além desses estudos de métodos, de organização, de planejamento, de realização de projetos, eu tive que entender também como que eu funcionava, né. Como que eu funcionava na minha rotina, o que que eu precisava alterar na minha rotina e entender como que eu conseguiria me reajustar a novidades, a rotina alterada. E uma dessas coisas que eu acabei alterando foi nas interferências que estavam acontecendo ao meu redor. E que, consequentemente, essas interferências também estavam me causando ansiedade, estavam me dificultando a ter autoestima, a confiar no meu próprio conhecimento. Eu já tinha lido muita coisa, eu já tinha acumulado muito conhecimento
Eu já sabia sobre muitas estratégias, mas eu não conseguia sentar e colocar as coisas na praticidade, na realização do dia a dia, porque muitas vezes eu acabava duvidando daquele meu conhecimento que vem sendo adquirido por anos, né. Então, uma das primeiras interferências que eu tive que diminuir na minha vida foi a interferência tecnológica. Nessa questão da interferência tecnológica, o que eu fiz foi cortar as notificações. No começo eu deixava, né, o meu celular na notificação, de vibração, né, então sempre que vinha uma notificação, o celular vibrava, eu pegava o celular, olhava a notificação e quando eu olhava eu estava na rede social, aqui ó, perdida no tempo, perdendo tempo na inutilidade de conteúdos de pessoas que estão em suas casas, em suas empresas, trabalhando, né? Sentando a bunda na cadeira e fazendo todo dia, enquanto eu estava ali perdendo 1, 2, 3 horas, às vezes o meu dia inteiro. Então no começo eu comecei a tirar as notificações, eu coloquei tudo no silencioso. Nisso já me deu uma paz, sabe? A paz do silêncio, a tranquilidade em que você escuta só a si. Pois é, mas não foi suficiente, porque cada vez que vinha a notificação, a luzinha da tela ligava e eu ia lá olhar e quando via, eu estava de novo aqui no feed. Pois é. E a ansiedade vinha, a hora perdida não era recuperada e eu começava a me achar a pior pessoa possível e achar eu não sirvo pra nada, eu não consigo fazer, isso aqui não me serve, pô, se eu não consigo fazer isso aqui, eu não vou fazer nada. Então eu sou uma ameba. Pois é, eu pensei muitas vezes assim sobre mim mesma. A solução foi desligar o meu celular. Eu desliguei o celular. Mas no começo eu tinha a grande preocupação que era de e se acontecer alguma tragédia e quiserem entrar em contato comigo e não conseguirem? Só que eu comecei a parar para pensar de quanto em quanto tempo acontece algo emergencial? De quanto em quanto tempo alguém entra em contato comigo para avisar sobre algo urgente? Era muito raro. É muito raro. Algo que realmente é emergencial é muito raro. Observem as mensagens que você recebe das pessoas, dos seus familiares. O quanto dessas mensagens são urgentes, o quanto dessas mensagens são realmente importantes para você dedicar sua atenção e sair correndo para resolver. Eu te garanto que a maioria não é. E claro, eu tenho mais um problema, né? Eu moro em outro estado, meus pais, meus familiares estão em outro estado. Então, obviamente que a questão de receber a mensagem de emergência era mais complicado, né? Porque se eu estivesse na mesma cidade que eles, se fosse algo urgente, viriam até minha casa, tocariam a campainha. E agora que eu estou em outro estado? Não tem como isso acontecer. Pensa, 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 tem contato do meu marido. Se acontecer algo muito urgente, muito emergencial, entro em contato com ele e ele consegue entrar em contato comigo. Então, eu me permiti desligar o meu celular na maioria do tempo do dia a dia, né? Então, antes de fazer isso, claro, eu mando mensagem para o meu marido avisando: olha, eu estou desligando meu celular porque eu preciso trabalhar, preciso me concentrar. Daqui tantas horas eu volto a ligar ele. Então tem dias que eu faço isso e tem dias que eu tiro apenas a notificação e deixo o celular longe de mim. Porque há uma terceira possibilidade. Se houver alguma mensagem emergencial, amor, me telefona, não manda mensagem, telefona que o celular vai tocar e eu vou escutar. É claro que a gente tem que usar a nossa tecnologia a nosso favor, então a gente tem que fazer as configurações corretas ali no celular, né? Você sabia que tem como você colocar os números de emergência no seu celular? Aquele número em que mesmo que seu celular esteja com a notificação silenciosa, quando essa pessoa te telefonar, o seu telefone vai tocar. Então eu também fiz essa configuração, então eu deixei, na maioria do tempo, eu estava deixando o celular muito tempo desligado, então eu voltei a deixar ele ligado, eu simplesmente retirei as notificações, o barulho e fui deixar o meu celular longe de mim, para não dar nenhuma brecha ali de eu pegar ele de novo, né?
Outro caso que ajuda bastante de usar a nossa tecnologia a nosso favor são os fones de ouvido, né. Tem muitas pessoas que moram em vizinhança que é muito barulhenta. Aqui não é meu caso, apesar de estar morando em condomínio, né, mas graças a Deus o condomínio em si ele é muito silencioso, então eu não tenho esse problema do barulho, mas tem muitas pessoas que moram perto de ruas muito movimentadas, ou as paredes são muito finas, enfim. Utilize então a tecnologia a seu favor. Fone de ouvido, coloque o fone de ouvido. E aí dentro dessa questão também tem um outro olhar muito importante. Você vai colocar música, mas qual música? Às vezes a gente não precisa ir junto com o rebanho. Claro, tem estudos científicos falando quais são os tipos de músicas que nos ajudam a se concentrar mais, né? Mas, às vezes, não funciona. Tem para algumas pessoas que músicas calmas não funcionam, que é o meu caso, né. Aquelas músicas mais de ambiente, né, não funciona. Músicas para estudar, para mim, não funciona. Então eu tive que recuperar, né, o a as músicas que eu escutava para estudar durante a faculdade, porque aí eu consegui finalmente reconhecer que elas são músicas que me ajudam a me concentrar, que no meu caso são músicas eletrônicas mais pro lado da deep house, né, são umas músicas mais loucaças, assim, mas pra mim são muito boas, porque eu consigo me concentrar na tarefa que eu tô fazendo. Fone de ouvido, isola o barulho à nossa volta, coloca a música que vai ter a frequência correta, a frequência certa ali para fazer com que o seu cérebro converse apenas com você. A outra interferência que eu tive que podar, que eu tive que diminuir, é a interferência pessoal, das pessoas mesmo à minha volta, né. Então eu tive que conseguir selecionar, entender na verdade, né, quais dessas mensagens que me eram enviadas era importante de eu responder. Tem ali grupo de mais de um grupo de família inclusive, né, grupos de amigas, conversas individuais. Então, eu entendo e vejo, assim, que com, o avanço da tecnologia, principalmente na questão das mensagens instantâneas, a gente também foi se obrigando a virar instantânea, né. Então, muitas pessoas sente essa obrigação de recebeu mensagem, responde na hora. E por muito tempo eu me senti nessa obrigação também, né. Mas depois eu hoje em dia o que eu faço é mesmo que eu esteja ali conectada naquele momento ao WhatsApp e receba uma mensagem, eu vejo se é uma mensagem importante de eu responder naquela hora ou se ela pode esperar. A maioria das mensagens que eu recebo podem esperar. E aí eu acabo respondendo no comecinho da noite ou antes de dormir, até mesmo mensagens de familiares, mensagens da minha mãe. Já aconteceu inúmeras vezes, inclusive, dela me mandar a mensagem no meio da tarde, era um meme, uma mensagem ou até mesmo uma notícia que não era importante, não faria diferença alguma para o meu dia e nem para o dela. Então, eu deixava realmente de responder e ia responder no horário que eu tinha estipulado para responder a mensagem. No começo eu até me sentia um pouco mal, porque ela reclamava, né, "Pô, eu te mandei essa mensagem, era no começo da tarde, você tá respondendo só agora, você não responde as mensagens e tal". No começo foi difícil, porque eu também tive que explicar para ela: "Olha, eu estava concentrada, eu estava trabalhando, nesse momento eu não poderia te responder". Hoje ela já entende, então mesmo que eu demore para responder ela, ela fica tranquila e a conversa continua. Ainda dentro da interferência pessoal, a gente precisa entender que chega um momento da nossa vida que a gente precisa aprender a falar não. Precisa aprender a gerar desconforto nos outros. Porque se a gente sempre permitir que as pessoas venham a cometer interferências na nossa vida, venham sempre a pedir coisas de forma que a gente vai atender na mesma hora, as pessoas vão entender que podem sempre nos pedir coisas a qualquer momento. No final, essa pessoa entende que o que você faz não é importante, que é importante só os pedidos dela, só as necessidades dela é importante. Então ela sempre vai te interferir para te pedir alguma coisa,
para te mostrar alguma coisa idiota, ela vai sempre te interferir, porque vai perder o respeito pelo seu tempo e vai desconsiderar que suas atividades, as coisas que você faz, são importantes. Então, caso você more ainda com outras pessoas, com seus pais, irmãos, até mesmo com seu marido ou com sua esposa, você precisa estabelecer limites. E tenta explicar para a pessoa, né, tem algumas pessoas que não entendem ou nem querem entender. Tenta explicar para a pessoa que de tal hora a tal hora você está ocupado. Não é para entrar no seu quarto, não é para entrar no seu escritório, não é para te chamar se não for algo muito importante. Nós sabemos que temos aí uma geração de pessoas, mais velhas que não compreendem, o online, o trabalho online como trabalho e acabam, interferindo muito, né, no dia a dia de algumas pessoas. Mas, às vezes, a gente precisa gerar um certo desconforto, porque senão você vai ser podado na sua própria vida. Você vai ficar sempre, pela metade, você não vai conseguir se concentrar nos seus projetos, não vai conseguir realizar as suas coisas e nem mesmo se concentrar em você mesmo. No começo vai ser difícil, vai gerar ali um desconforto, a pessoa não vai gostar, vão começar a dizer que você está grosso, que você está mal educada, faz parte. Sabe por quê? Você não deve se importar com isso, porque independente do que a gente faz, as pessoas vão sempre falar mal da gente. Mesmo que você siga corretamente, seja a filha mais educada possível, seja a pessoa mais correta do mundo, sempre vai ter alguém para falar mal de você. E olha só, você não é o rei da Inglaterra, você não é a última bolachinha no pacote. Se você olhar, entrar na rede social de qualquer grande influencer, você vai ver lá que sempre tem uma parcela de hater, né? Tem uma comunidade de haters para qualquer pessoa, para toda e qualquer pessoa. Então, já coloque isso na sua cabeça, que você também tem haters. E por vezes esses haters está do seu lado, está dividindo o mesmo teto com você. Então você precisa entender que as coisas que essas pessoas falam não é importante. Se essas pessoas falam mal de você, não conseguem ter 1% de vontade de compreender a importância do que você está fazendo no seu dia a dia, no seu trabalho, essas pessoas não merecem ter atenção dedicada sua. A terceira interferência é o ambiente. Eu entendi que nem sempre um ambiente limpo e organizado é a base para que eu venha a ser produtiva. É a base para que eu consiga sentar a bunda na cadeira e fazer o que eu preciso fazer. Eu fui entendendo que o ambiente nem sempre me interfere. E tem vezes que eu estou tão criativa, tão produtiva, as ideias estão fluindo tão bem na minha cabeça, eu estou tão, tão motivada a sentar e realizar o que eu preciso fazer, que pode estar o meu escritório a maior bagunça, pode estar o meu monitor cheio de pó, que eu vou sentar e fazer o que tem que ser feito. Mas também tem dias que eu não consigo. E eu fui entendendo isso. Eu fui entendendo também que tem essa relação aí com a ansiedade, com a depressão, também uma grande relação com hormônios, né? Afinal de contas, eu sou mulher. E também eu fui entendendo que eu precisava, de alguma forma, ter uma macro organização do meu dia. Em vez de eu, separar o meu dia por blocos de horário, por exemplo, das 8 às 9 eu faço tal coisa, das 9 às 10 eu faço outra, né. Em vez de eu ir separando os meus dias por bloco de horário, eu consigo fazer a separação, a minha organização por turnos. Então, por exemplo, o que eu faço hoje, né, eu sou mulher, estou em casa, trabalho de casa, então de manhã o meu horário ele é dedicado para a organização e limpeza da casa, para as tarefas domésticas. Mesmo que eu veja lá, tem banheiro para lavar, tem roupa de cama para trocar, tem chão para varrer, tem louça para lavar, tem isso, tem aquilo, tem parede, tem, enfim. Quanto mais a gente olha a nossa casa, mais a gente vai percebendo que tem coisa para limpar e organizar, não é mesmo? Então, para não ficar pirada com isso,
eu comecei a estipular um horário limite. Até meio-dia eu me dedico para as coisas de casa, independente do horário que eu levantar. Eu normalmente levanto ali entre 7, 7h30, que é o horário também que meu marido levanta, então eu levanto junto com ele e eu já começo o meu dia, já começo minhas atividades. Mas há dias, vulgo dias de cólica, que eu acabo levantando 8, 9 horas, né? E aí o tempo dedicado que eu tenho para fazer minhas tarefas domésticas é menor, é reduzido. Então bateu ali meio-dia, eu não consegui fazer tudo da lista, azar, azar. Dali para diante eu vou me dedicar a outra tarefa que eu tenho. Então, esse limite de horário, ele também me ajudou, porque quando eu fazia os horários por blocos, tinha vezes, por exemplo, que eu estava ali em uma atividade que era para acontecer das 9 às 10, mas eu estava tão focada, as coisas estavam fluindo tão bem que eu me passava desse horário. E aí, obviamente, as coisas acabavam se atrasando, né? Acabava acumulando ali, e aí isso acabava me gerando ansiedade, mais preocupação, acabava me colocando para baixo, enfim. Então, de todos esses métodos que eu venho aprendendo e aplicando, eu fui, organizando, né, colocando conforme a minha rotina, a minha vida. Isso é importante, porque é meio difícil, assim, da gente escutar a galera, né, que fala muito sobre organização, sobre foco, fala sobre a importância de você, entender a si mesmo e estipular o seu método de organização. Então acaba indicando livro X, livro Y, e escuta fulano, escuta sei lá o quê. Quando vê, você tem uma biblioteca de métodos de organização e você não consegue aplicar uma, porque não fazem sentido para a sua realidade. Você precisa olhar para a sua realidade. O que faz sentido? Você vai conseguir se organizar, sentar a bunda na cadeira das 13 até as 19 para se concentrar, trabalhar, sendo que é o horário que, sei lá, entra e sai pessoas da sua casa. É o horário em que mais tem barulho na tua casa. É o único horário que você consegue fazer tarefas fora de casa que você precisa fazer, sei lá, ir no correio, lavar roupa, ir no mercado. Então você precisa também conseguir fazer essa organização, dia a dia, né. "Ai, mas eu preciso organizar minha semana". Se você consegue fazer isso, beleza, mas você precisa entender a sua realidade e entender a si próprio, como é que você funciona da melhor forma. Então, dentro também dessa organização que eu venho fazendo por turnos, é porque eu entendi que o meu período de foco, de mega foco e produtividade, ele não dura 1 hora, não dura 30 minutos, não dura 20 minutos, como seria um pomodoro, ele dura mais horas. Eu preciso pelo menos de 2 a 3 horas para conseguir me focar na atividade que eu estou fazendo, né? Então, às vezes, eu passo realmente das 13 às 5 da tarde fazendo uma única tarefa. Tem muitas coisas, né, juntas com essa única tarefa, mas, obviamente, eu acabo me dedicando àquele projeto que eu preciso fazer. E aí, no turno da noite, eu me dedico a outra coisa. Para que eu conseguisse aplicar todos esses entendimentos, diminuir essas intervenções também na minha vida, foi necessário eu conseguir compreender que a vida ela não funciona de forma linear, como a gente aprende na escola, né? Que a gente nasce, cresce, estuda, trabalha e morre. Não. A gente nasce, cresce, sofre algumas coisas, fica feliz com outras, né? A gente sofre algumas intervenções, enfim. A vida de cada um é de cada um. A gente precisa entender isso, que a gente precisa entender como que nós funcionamos, como que é a nossa rotina e qual é a melhor forma para a gente ser melhor amanhã. E não buscar ser ansioso, né? Entrega o amanhã para Deus, faz hoje. O que eu vou fazer hoje? Te concentra. O que cabe na minha rotina? O importante é fazer. Nem que seja 1%, 2%, mas você conseguir sentar a bunda na cadeira e fazer alguma coisa hoje, já vai ser muito melhor. Então essa é a minha experiência
de foco, de concentração, que eu venho fazendo, nos últimos meses, inclusive, e que vem me gerando resultados magníficos, né. Eu tô conseguindo, o fato de conseguir fazer pelo menos 1% todo dia, tá me dando gás para levantar mais motivada e para fazer melhor cada vez que eu sento e faço os meus projetos. E eu tenho certeza que essa é uma forma que pode ajudar outras pessoas, e eu acredito que você precisa também tirar das suas costas essa pressão de que você precisa ser perfeita, de que você precisa seguir o método do fulano, o método do ciclano. Você pode intercalar esses métodos e entender como que é melhor para você.